Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 1º de maio, quinta-feira. Deus te abençoe, bom feriado. Vamos ler aqui João, apóstolo, Evangelho, né? O Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso aqui, Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido as Maria Madalena, e, e essa ocasião tinha aparecido aos discípulos e Tomé não estava presente. E Tomé, a gente, quando lê com mais respeito, né, a gente procura entender ou justificar as ações, e eu acho isso melhor do que falar mal, né? Ah, nessa tentativa, na tentativa de justificar os porquês, né? O porquê que Judas traiu, por exemplo, né? Por que que Pedro negou? Por que que Tomé não creu de pronto? É interessante, uma das coisas interessantes da série The Chosen é que o diretor traça um perfil possível, muito possível, que justifica essas, essas problemáticas na vida tanto de Pedro, de Tomé, de Judas, né? Qual era a motivação por trás daquelas ações? Isso sem tirar, ele foi muito cauteloso, sem tirar o registro bíblico, os fatos, mas apresentou ali uma motivação que a Bíblia não deixa muito claro. Aí alguém vai dizer assim, mas esse diretor é muito atrevido. Mas os teólogos fazem isso o tempo todo, né? E alguns teólogos têm dito a respeito desse ceticismo de Tomé. E alguns o chamaram de o cético honesto. Então, nessa argumentação, se diz que Tomé fez esse questionamento, muito provavelmente pensando de que precisaria de provas para sustentar algo assim tão incrível. É como se ele dissesse, gente, isso não está escrito na Bíblia, né? Como eu disse, são argumentos para tentar justificar. Jesus disse que ele precisava crer, que ele fosse crente, que ele deixasse a incredulidade e cresce, né? Ah, mas talvez Tomé pensasse, a gente precisa de provas, a gente precisa, na hora de dizer para os outros, ter os argumentos que convençam, né? Você não pode simplesmente falar, né? E, a, e nos dias de hoje, isso aí é muito interessante, né? Porque as pessoas vão chamando de milagre qualquer coisa, de luta qualquer coisa, de tentação qualquer coisa, de prova de Deus, né? Acaba até falando mal de Deus e diz que qualquer coisa é Deus que está provando. Então, um pouquinho do Tomé, apenas no sentido de nominar as coisas corretamente, faz parte, né? É importante. Deixa eu dar um exemplo que eu falo de vez em quando, né? Tem gente que o leite coalhou, aí diz que e viu que o leite coalhou, Deus deu um livramento. Isso é banalizar, né, amados? O leite coalhou porque leite coalha, né? Ou então
o pneu furou porque o diabo. Não, o pneu fura, sem precisar de diabo, né? Pneu de bicicleta, de moto, de carro, fura, faz parte, né? E por aí vai. Aí a pessoa acordou com dor de cabeça, Deus está me provando. Ah, não tive dinheiro para fazer as unhas, estou passando uma grande tribulação. Então, a gente precisa nominar as coisas de forma correta. Talvez Tomé nos dê esse exemplo. No entanto, Jesus disse para ele, Tomé, você vê as marcas nas mãos, do meu lado, e, e Tomé se curva, e aí você vê que ele realmente, ele é do Senhor, ele é crente. Aquilo foi um momento quando ele diz para Jesus que Jesus é o Deus dele. Se curva, adora a Jesus. Aí Jesus disse: Você creu porque você viu as marcas? Aí Jesus traz essa palavra: Porque você me viu, tocou em mim, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram, né? Interessante o desenvolvimento dessa coisa de ver, de observar. A filosofia começou com observação, né? E os chamados naturalistas, todos aqueles que vieram antes do Aristóteles, né? Eles observavam tudo, era tudo físico, tudo observado a partir da natureza. Portanto, o que eles viam eram os fenômenos. Eles iam vendo tudo isso e tentando colocar em perspectiva todas as coisas que eram vistas. Portanto, como se diz, o empírico, aquilo que era provado, aquilo que os olhos podem ver, aquilo que é tocado, aquilo que se repete, aquilo que é visto, né? Todos os dias. E então esse foi o conceito, talvez primeiro, né, dentro da filosofia de física, né? Ah, no entanto, Aristóteles trouxe a ideia do depois desse período, que foi chamado metafísica, que é aquilo que não pode ser provado, aquilo que as realidades existentes que o olho não vê, que o nariz não cheira, que as mãos não apalpam, como o Tomé fez aqui. E é muito legal pensar que esse filósofo deu uma contribuição. E nós, os crentes, nós estamos além do mundo físico, além da realidade que se vê, além da realidade que se comprova de forma científica, de forma empírica. Os argumentos, muitos argumentos dos ateus, repousam sobre ou tenta desfazer, né, uma série de coisas, mas principalmente ridicularizar a fé, né, porque não se pode provar. Mas a fé é exatamente isso, é aquilo que não se vê, né? E todos nós fomos convidados em Jesus, né? Passamos a considerar o metafísico, uma série de coisas que a pessoa só aceita pela fé. Não tem como provar. Você tem os textos bíblicos que você
compreende que o texto está ensinando aquilo, né, que não tem para onde escapar, mas a gente aceita, né, o intelecto admite, o coração confia naquilo, mas aquilo é metafísico e deixa dar exemplos. Doutrina da Trindade, né? Por exemplo, a gente não tem como provar isso. Ainda que tem um monte de gente dizendo que essa assinatura de Deus e que o número 3 está em toda a natureza. Ok, isso é aceitável para quem já crê. Para quem não crê, não tem significado nenhum. Dizer que o próton, elétron e nêutron é uma prova da assinatura de Deus, e entre outras muitas coisas. Corpo, alma e espírito, entre outras números 3 que se repetem em tudo na humanidade. Mas para quem crê, pode aceitar esse argumento. Mas para quem não crê, isso é ridículo, né? De forma que, entenda o que eu vou dizer, nós estamos sempre com os pés no ridículo. Nós estamos sempre com os pés no absurdo. E por quê? Porque a gente crê naquilo que a gente não vê, mas não só, né? Não vê, mas aquilo que também que não dá para investigar, né? Que não dá para provar. E, e é isso. Que Deus nos abençoe a ficar nessa, porque Jesus disse isso, que é mais do que feliz os que não viram, ou seja, e creram, né? Nós estamos nessa categoria também do depois, porque a gente não viu Jesus encarnado e cremos. Jesus está dizendo que a gente é mais feliz porque a gente não viu nem o ministério de Jesus, nem sua morte, nem aquele período que ele apareceu às pessoas depois de ter ressuscitado. Nós não vimos sua ascensão, nós não vimos todo o registro bíblico, a gente não viu a parede de água no Mar Vermelho, no Jordão, né? A gente não viu o maná caindo do céu, a gente não viu. A gente não tem como investigar no sentido empírico, científico. A gente não tem como apelar para o físico, para as comprovações. Nós estamos nessa do metafísico, do depois. A gente não viu nada, mas creu. E Jesus está dizendo, bem-aventurado. É mais do que feliz. Então esse sou eu, esse é você. Deus te abençoe a pensar nessas realidades muito mais acima de tudo isso. Você é do tipo que crê na ressurreição, não só de Cristo, mas na sua própria. Você crê num céu, num lindo céu. Você crê em tanta coisa e você defende essas ideias. E muitos de nós até morreríamos por causa dessas, entre aspas, ideias. Mas você é bem-aventurado. Você não prova nada, mas você confia de todo o coração. Isso é muito impressionante. Vamos orar. Ó Pai, obrigado pela felicidade do crer, pela fé que foi dada aos santos. Obrigado a Deus por estarmos deste lado da história, de não provar nada, de não ter visto nada, mas de crer, de entender com a mente, de confiar com o coração e de confessar com os lábios. Obrigado, ó Pai. Oro por todos nós, para que a fé em nós só cresça
no nome de Jesus.